Haja Manhã, na Rádio Gilão. Este é aquele dia da semana em que temos de despertar. Seu apontamento semanal com Adriana Saraiva, terapeuta ocupacional, com muito gosto semanalmente nos encontramos. Bem-vinda, Adriana. Obrigada. Cá estamos nós, mais uma semana, para nos atualizarmos relativamente às nossas conversas com a chegada da primavera, que não se nota nada. Está assim subtil. Tá, olha, eu acho que ela está sob influência do pai, inverno. Porque o dia do pai foi ontem e a primavera desta vez. É verdade. Estamos aqui a fazer umas histórias, né? Já aqui umas histórias, né? Olha, eu entrar no mundo das histórias, que bonito, que bonito. Bem, primavera virá a seu tempo com certeza. A chuvinha é boa, desde que, enfim, que não hajam disparates. Mas nós hoje, aqui a proposta da Adriana é que possamos falar de uma celebração. Eu gosto muito de falar de celebrações. Eu também. Gosto muito. Sobretudo quando elas são de temas que importa assinalar e contribuem para uma certa literacia a respeito de temas importantes como este. Exatamente. Então vamos aqui incluir na nossa conversa que a Adriana hoje propõe que possamos falar um bocadinho sobre a Semana Internacional do Cérebro deste ano, celebrada entre os passados dias 10 e 16 de março. Portanto, ainda bem próximo. Que isto é sempre, todos os dias são dias de celebrar e de lembrar, mas esta semana dá efeito a que nos tínhamos lembrado e abordado este tema. É verdade. Abordamos este tema e tivemos a oportunidade de, no âmbito de tudo o que se tem vindo a estudar e a descobrir acerca do funcionamento do cérebro, cada vez mais, muito embora os entendidos continuem a dizer que, por incrível que pareça, tudo o que se sabe sobre o cérebro ainda é muito pouco e há quem compare a imensidão da dimensão do nosso cérebro, que apesar de fisicamente ser relativamente pequeno, em termos de conexões e em termos de possibilidades, é equiparado ao universo. Comanda-nos, não é? Tudo lá vai ter, não é? É verdade. E, portanto, uma das coisas que mais se tem estudado sobre o cérebro é o quão diferente ele pode ser de pessoa para pessoa. Eu há pouco estava em conversa com uma professora e estávamos a conversar um bocadinho sobre a inclusão. Falávamos sobre a inclusão e sobre o quão somos, muitos de nós, favoráveis à inclusão de pessoas neurodivergentes, portanto, que apresentem uma arquitetura, um funcionamento do cérebro um pouco fora da norma, por assim dizer, se bem que esta norma já é cada vez... É relativo, não é? É tão relativo, sim. relativo, não é? Há quem tenha dificuldades de atenção, há quem tenha dificuldades de memória, há quem tenha um perfil dentro do espectro das perturbações de atenção e de hiperatividade, mas há também quem tenha perturbações dentro do espectro do autismo, questões de ansiedade, depressão, tudo isto se tem vindo a descobrir que são manifestações de um funcionamento do cérebro, da arquitetura cerebral que varia tanto, não é? E a propósito desta questão, demos-nos conta, com muita satisfação, de uma iniciativa do Shopping Plaza, aqui de Tavira, que foi o criar de uma sala sensorial dedicada precisamente a pessoas com maior reatividade sensorial e, em particular, pessoas que sejam portadoras de uma perturbação do espectro do autismo. Nós, na semana passada, tínhamos um menino connosco que tem um perfil que se enquadra neste diagnóstico clínico e resolvemos ir conhecer este espaço.
Portanto, eu tinha lido que o acesso era relativamente simples, portanto, a gente dirige-se à zona do meeting point, que é uma zona que existe por detrás dos elevadores, onde existem às vezes cadeirinhas de transporte de bebés ou cadeiras de rodas. Tem lá um telefone, nós telefonamos, atendem-nos da parte da administração do shopping e explicamos ao que vamos. Eu identifiquei-me como terapeuta, como pertencente a uma associação, e expliquei que tínhamos um menino connosco com estas características e que gostávamos de conhecer e ir para aquele espaço. Portanto, vem depois um segurança abrir a porta e dar-nos acesso a uma sala que está apetrechada, está equipada com alguns equipamentos, desde logo cadeiras, puffs, uma zona de tapetes mais macia, daqueles assim um bocadinho alcatifados, que de alguma forma contribuem para algumas coisas que os terapeutas identificam com mais facilidade, não é? Sabemos que este tipo de forro no chão serve para amortizar os sons. Por outro lado, também permite a exploração das texturas, que são umas texturas macias, suaves, agradáveis ao toque. Que acalmam. Que ajudam a acalmar. Existem disponíveis tampões para os ouvidos, porque uma das características, tanto dentro deste quadro clínico como em muitos outros, existe tendência para aquilo que nós chamamos a hipersensibilidade auditiva, e os espaços comerciais, os restaurantes, as festas, os supermercados, os pavilhões desportivos, as zonas de piscina, são zonas com uma ressonância do ponto de vista de som, em termos auditivos, que causam um impacto geralmente desorganizante, portanto chega a um ponto de ser destabilizador para o bem-estar da pessoa, causa ansiedade, causa instabilidade, desconforto, que é um desconforto que passa para além do desconforto emocional, é também um desconforto físico, porque estamos a falar de sensorialidade, e sensorialidade é físico. É. Existe um difusor com um óleo essencial de lavanda, que é calmante, relaxante. Existe um massajador, existem umas bolas terapêuticas, daquelas grandes, típicas, hoje em dia chamam bolas de pilates, porque estas bolas têm um benefício, permitem ser usadas de diferentes formas e nós exploramos-las de diferentes maneiras. Podemos nos sentar nelas e baloiçar. Dependendo do tipo de criança e da idade que ela tenha, podemos sentar-nos com ela ao colo e embalar ao ritmo do movimento da bola, em movimentos rítmicos, lentos e calmantes, porque é isso que estes equipamentos permitem. São o equivalente ao antigamente a cadeira de baloiço, onde as avózinhas se sentavam, mas também as mulheres, para o aleitamento materno, é uma das ferramentas que pode ser utilizada e que é facilitadora depois da sucção para a amamentação decorrer de uma forma mais fluida e mais harmoniosa para o bebê e para a mãe. Portanto, quando eu entrei neste espaço, confesso que também pensei nessa perspectiva. Confesso que pensei neste espaço, sendo um espaço inclusivo também para outro tipo de população, nomeadamente para mães que estejam em fase de amamentação, do aleitamento materno. Por outro lado, estas bolas também permitem fazer uma coisa que é muito organizante, que é fazer massagens. São bolas grandes, como os tapetes que estão no chão são fofinhos e macios, permitem que a gente use a bola para passar a pessoa a ferro lentamente. A compressão e a sensação tátil profunda é uma das estratégias mais usadas para organizar o sistema nervoso do indivíduo. Não é à toa que espaços muito dignos da nossa cidade têm o sucesso que têm a nível de tratamentos holísticos e de massagens,
precisamente porque hoje em dia, com os níveis de ansiedade e de depressão e vida acelerada que as pessoas têm, a massagem é um cuidado terapêutico que devemos, se possível, e se tivermos acesso a isso, até do ponto de vista depois de possibilidade financeira, é uma ferramenta muito, muito útil, importante e efetiva. Isto, quando falamos com uma terapeuta ocupacional, aprendemos tanta coisa. Olhem só. Se eu visitasse a sala, eu obviamente acharia, realmente, é interessante. Mas cada ponto aqui bem explicado. Que bom, Adriana. Olha, que bem. Não visitei a sala, mas é como se já lá estivesse. Posso lhe dizer que as cores também são umas cores agradáveis, em tonalidades de amarelo e cinzento, que não são aquelas cores mais excitantes, porque, e não é à toa que os hospitais têm o azul água, o verde água, não é? São cores sempre um bocadinho mais calmantes. Outro aspecto que é interessante naquele espaço é a possibilidade de nós podermos dosear a quantidade e intensidade da luz. A luminosidade é outro dos estímulos que pode ser agressivo, mediante o estadio de base de regulação que nós temos no sistema nervoso. Provavelmente qualquer um de nós já sentiu isto, o conforto que é ter uma sala, um ambiente de média luz ou uma luz das velas, ou ter uma sala com luz branca, vários candeeiros, vários estímulos em simultâneo, e o quão depois isto tem um efeito somativo no organismo. Portanto, nós não recebemos um estímulo isolado de todos os outros, recebemos-los todos em conjunto, e é isso que faz geralmente o efeito daquilo que nós chamamos sobrecarga sensorial. Que bem, que bem. E que muitas das vezes acontece em sala de aula, sim, em recreio, em refeitório. E por falar em contexto de escola, sim, é de facto uma grande mais-valia que espaços comerciais se comecem a preocupar com estas questões, assim como as escolas também têm preocupações e já têm medidas implementadas relativamente à adaptação e à inclusão de alunos com necessidades dentro deste espectro. Há ainda muito a fazer, ainda não há tantos recursos a nível físico e material, mas já existem a nível humano. E hoje temos uma convidada connosco. De vez em quando vemos estas convidadas especiais que estão aqui mais cor QB ao nosso despertar. E então, hoje trazemos uma menina que frequenta a escola Dom Paio e que tem a experiência de inclusão de alunos com algumas necessidades educativas especiais em sala de aula, e o que é benéfico, o que é que eles ganham ou não têm acesso mediante os recursos que a escola proporciona. Se existe alguém que ajude estas crianças, se existe menos funcionários, como é que isto acontece? A menina que nós temos cá hoje é a Mel, tem 11 anos de idade. Tão bom, já ter a percepção disso, tão bom. Vamos então... E tem experiência de inclusão, não é? Sim, porque sim. É isto que eles ganham também na escola, é o contacto com outros meninos. Na sala da Mel está um menino que frequenta a escola com eles na mesma sala desde o pré-escolar, não é? E, portanto, a educadora do pré-escolar fez um trabalho brilhante de inclusão e até de promover um certo espírito de heteroajuda entre os colegas. Portanto, eles agora já nesta idade já são quase os manos mais velhos, um bocadinho, não é? São uns bocadinho os manos mais velhos. É. O Mel vai então dizer-nos a sua experiência em relação a como é que a escola recebe os meninos, que ajuda é que vocês dão e que necessidades é que vocês acham que esses meninos têm. Bem-vinda, Mel, obrigada. Obrigada. Obrigada, minha querida. Como é que é então? Os meninos... Então, primeiro tudo, eu acho que as escolas deviam ter mais funcionários a ajudar. Para ajudar, não é? Sim. Porque vocês... o meu colega também já teve caso em que se perdeu. Ok. Ninguém sabia dele e estava perdido na escola. Na escola, sim. E como a nossa escola tem poucos funcionários,
Ninguém sabia dele. Ninguém sabia dele, mas aquilo que me contaram é que acabou por ir para casa. E Sim. nós estávamos em período de aula. E ele não sabia. Ele conseguiu sair para casa? Ligou? Ligaram. Ligaram, sim. Ele foi para casa porque Sim. não sabia se não orientar. Bom, mas a partir desse dia ficou tudo mais desperto, já não aconteceu Sim. mais. Pronto. Sim. Infelizmente, às vezes há coisas menos boas que acontecem e que proporcionam isso. E a nível de brincadeiras e de momentos que vocês têm, vocês brincam com ele, partilham? Como É que assim, no pouco tempo de intervalos que nós temos. Gostei dessa parte, de ressalvar, no pouco tempo que têm, porque deveriam ter muito mais. Sim. É verdade. Ele sim. costuma ele vem sempre atrás de nós, porque agora nós temos sempre muito cuidado para ele não se perder de Sim. nós, Boa. para ficar junto com a turma. Portanto, não são mais funcionários, são os colegas que se preocupam para ele não se perder. Sim. Ok, certo, Mel. E dentro da sala de aula, agora felizmente tem 2 professores que o ajudam para ele entender a matéria melhor e Melhor. ajudam-no a fazer os exercícios. Sim, portanto, com mais proximidade, não é? Em determinados momentos. E como é que vocês acham que é o rostinho dele e a carinha dele naquele momento em que ele se sente ali que é especial e que tem mais... Acham que ele se sente mais feliz também nesse momento? Em que tem os colegas, os amigos... Sim, Sim? eu acho que sim, mas às vezes eu acho mesmo que ele sente como se fosse um normal. Claro, mas isso que é o que queremos, não é? Isso é o que queremos, não é? Ele Liberdade sente-se como se fosse normal. Não Claro. sei se ele repara. Que, sim, que às vezes o olham com outros olhos, não é? Mas isso é bom. Mas esse trabalho que vem, se já vem desde da escola, vocês já o consideram, sei lá, um elemento quase da vossa família, não é? Sim. Se conhecem todos desde pequenininhos, não é? Sim, eu conheço desde que estava na pré. Sim. Ele anda na nossa turma e ainda não mudou de turma, Portanto, felizmente. de todos os anos tem acompanhado, Sim. não é? Mas é muito interessante, não é, Mel? Não é? Porque vocês são assim um grupinho todos se protegerem-se e não sei o quê. Quando vem algum elemento de fora, há assim uma proteção. Calma aí, que aqui somos nós é que sabemos, não é? É verdade. E que tipo de brincadeiras é que vocês fazem? No pouco intervalo que têm. Ele normalmente costuma andar mais com os rapazes. Sim. É normal. É normal, claro que sim. Mas Por mesmo isso- assim, os rapazes que jogam ainda têm um bocadinho para jogar a bola ou assim? Sim, Sim. Sim. E as meninas, o que é que fazem as meninas? Isto é para me atualizar. nós ficamos só a conversar. Só conversar. Não há assim outros jogos para fazer? Sim. Também. Levar de casa Nós brincamos mais um na hora elástico. do almoço. Vocês já uma vez jogaram um elástico? Sim. E nunca contagia isso para se jogarem um elástico? É uma coisa que se leva no bolso, não é? E faz saltar tanto e brincar. Eu sou do Ecoescolas e eu, como um grupo de colegas minhos que também Para contagiar é os do outros que não Ecoescolas, sabem dessas nós coisas. vamos requisitar os elásticos Sim. para ir e vamos jogar. E vemos se há mais pessoas que queiram vir jogar connosco. Claro, e juntam-se ainda alguns Uhum. no pouco intervalo que têm. Quando começa a coisa ali a animar, está a tocar para entrar. Não é? Pá, e quê? 20 minutos ou 15 minutos? Uhum. O maior intervalo que nós temos é do almoço, Sim, mas isso é a hora do almoço, também tem que Sim. almoçar, não é? Pronto, sim. mas o maior sem ser do almoço é de 20 minutos. Pois, 20 minutos também. Sendo que geralmente ficamos mais. Os professores ou nos deixam sair mais cedo, Sim, acho que são um professor que nos faz isso, sim. e os outros até Quando- nos deixam lá na sala até mais Mais tarde. tarde, sim. Quando os professores olham para as vossas caras e vos veem desesperados, o professor deve pensar assim, mas está na hora de soltar esta gentinha para apanhar em ar, Pois. não é? É um bocadinho assim, para, sei lá, para apanhar ar, para correr um bocadinho, só assim despertamos no nosso cérebro para depois aprender, não é? Tantas horas seguidas em sala de aula é um bocadinho... É verdade. É um bocadinho, não é? Não é fácil, é complicado ali estarmos ali... É muito chato. Pois, eu não queria dizer tanto, mas são palavras tuas que eu assino por baixo, nem mais. Bom, conclusão, vocês dão-se todos bem na escola, Sim. não é? No contexto, e partilhar Mas essa também coisa. temos de ter atenção com o nosso colega, porque às vezes há mais velhos que se vão meter com ele Sim, e às vezes gozam com ele. sim. Mas isso, Não é bom. há colegas que fazem isso com esse colega, mas que também com outros, não é? Portanto, Sim. Mel, notas às vezes que alguns meninos, tipo, aquela coisa que nós adultos chamamos às vezes o bullying, de provocar. Olha, Mais tens ou essa menos. camisola, ou usas óculos, ou não sei o tipo, quê. gozam da forma dele ser. Sim, Tipo, mas eu estou a dizer em dele relação a andar. outros meninos também. Há outros que também Sim. fazem isso. Porque o menino que usa óculos ou porque o menino veste uma camisola, ou, sim, não é? Dá vontade, às vezes, de dizer, olha, põe-te num canto, não venhas para aqui,
com essas conversas que ninguém te chamou para isso. Verdade. Conclusão, não é? É verdade. Mas pronto, vocês estão a crescer de uma maneira muito saudável e é tão bom isso, não é? A equipa, desde pequenininhos, é muito bom. Gostas da tua escola? Gosto. Conclusão, é isso mesmo. Só precisávamos de um bocadinho, uns quantos mais funcionários Sim, bastante. e gostávamos também mais um bocadinho, de um horário um bocadinho maior. Do intervalo. Do intervalo. As aulas podem cortar, mas o intervalo tem de ser maior. O intervalo deve ser maior para conviver mais um bocadinho. Sim. Gostei, sim senhora. Que belo contributo, Adriana. É verdade. Não é? Nada como ouvir de viva voz o testemunho em direto deles que estão lá e que se apercebem destas coisas, das desigualdades, mas também das oportunidades e o facto de se protegerem e terem a sensibilidade de perceber que há um elemento um bocadinho mais vulnerável e que precisa do grupo para o colocar um bocadinho debaixo da asa. Claro. É muito saudável para todos, para quem é colocado debaixo da asa como para quem coloca. Acho que é um exercício de cidadania, de empatia, de espírito de grupo. Um dos nossos, calma aí, está protegido, é um dos nossos, não vem para aqui ninguém, como dizíamos, meter o bedelho, porque não queremos que isso aconteça. Que bom. Um bom tema hoje e aqui muito sentido de oportunidade. Falámos aqui de coisas importantes, desde a sala do centro comercial até esta conversa tão agradável com a Mel. Adriana, obrigada. Mais iniciativas destas. Precisam-se. Para nós podermos falar sobre elas e termos gozo que elas existam e que haja mais pessoas a sentirem-se incluídas no dia-a-dia, na comunidade, nos serviços. Com muito mais esperança no futuro. É o que desejamos neste dia, precisamente, em que se celebra o Dia Internacional da Felicidade também. Esta quinta-feira. Ponto. Uma semana feliz. Também que seja. Principalmente já aí um resto de dia feliz e que sejamos felizes hoje e sempre, cada um contribuindo um pouquinho para que assim seja. Obrigada. Obrigada. Gilão FM 94.8 e 98.4 Tavira.